Olá, querida família da superfície. Sou Theonar de Poside e trago-lhes o profundo amor azul da nossa cidade. Vocês estão prontos para a história mais completa de onde a nova terra realmente está. Como um corpo de luz é cultivado, o que a grande separação de seus povos verdadeiramente significa, porque a água os levará mais longe do que qualquer técnica e qual única prática colocaríamos em suas mãos esta semana. A partir daqui, a voz desta carta se amplia. Darei um passo atrás agora, e nós 12 falaremos juntos, pois o que se segue é o ensinamento do conselho, mantido em comum por uma era e liberado a vocês com alegria. Quando lerem nós, ouçam um círculo de 12, uma cidade atrás do círculo, e abaixo da cidade, um mar que escuta. A nova terra é um feito repetido até se tornar uma geografia. Um mundo é pensado antes de ser percorrido, e cada reino em que vocês pisarão começou como um padrão de pensamento, palavra e ação, fluindo da essência verdadeira de algum ser. Um padrão que, repetido por tempo suficiente, mantido com firmeza suficiente, amado com consistência suficiente, estabelece-se da mesma forma que a água agitada se acalma, em um lugar com chão, luz e clima próprios. Seus professores na superfície disseram que a nova terra está chegando. Preferimos dizer-lhes onde ela já está. Aqui embaixo, sob seus pés, nossos reinos são o que o pensamento, a palavra e o feito parecem quando se tornam silenciosos. Os jardins de algas balançam nisso. Nossas crianças são educadas nisso. Ruas disso correm entre as celas lar. As pequenas habitações quentes que nossas famílias mantêm, cada uma construída em torno de uma única chama sempre acesa, e toda Poside respira nisso da mesma forma que vocês respiram o ar. Portanto, quando seu coração pergunta onde o mundo prometido está se escondendo, a resposta está mais perto do que seus sapatos. Uma só água percorre tudo isso, superior e inferior igualmente, e essa verdade única é a porta para tudo o que desejamos lhes dar hoje. Imaginem o mar ao amanhecer, e imaginem-no em 2 estados ao mesmo tempo. Metade dele permanece imóvel, e nessa metade imóvel o céu se imprime perfeitamente. Cada cor, cada gaivota, cada nuvem dourada e lenta, retornada sem uma única ondulação de distorção. Do outro lado do canal, a outra metade está agitada pelo vento, e o mesmo céu paira acima dela, inteiro e brilhante, enquanto a água abaixo não consegue reter nenhuma parte da imagem. Ambas as metades são um só mar, e uma só luz paira sobre ambas igualmente. A diferença entre elas é a quietude, e somente a quietude. Seu mundo de superfície é a metade agitada pelo vento, querida família. A mesma luz que paira sobre nós, paira sobre vocês, não diminuída e completa. E nossa terra interior é simplesmente a metade que ficou quieta o suficiente para reter o reflexo. Chamamos isso de espelho de águas calmas, o ensinamento mais antigo que nossa cidade possui. Um reino reflete a essência de seus seres exatamente como a água parada reflete o céu, e a fidelidade do reflexo é decidida pela calma da água. O que vocês chamaram de 2 mundos sempre foi apenas uma água em 2 climas. Quando seus pensamentos se acalmam por um único minuto desprevenido, no banho, em uma janela, na última respiração antes do sono, o que olha de volta para você a partir da quietude? Sente-se com essa pergunta gentilmente. Algo olha de volta e tem esperado há muito tempo para ser reconhecido. Ficar perto de um ser de maior densidade parece um nascer do sol quente no peito, e vocês se perguntaram toda a sua vida por quê. O que sentem em nossa presença é sua própria luz, retornada a vocês sem distorção.
Um ser que se praticou até a clareza, que evoluiu, pensamento por pensamento, palavra por palavra e ação por ação, em uma transparência através da qual o amor do Criador flui sem filtros. Torna-se água parada para todos que se aproximam. Vocês olham para tal ser e, pela primeira vez em muito tempo, veem a si mesmos com precisão. A doçura domina porque o reflexo é verdadeiro. E este é o segredo aberto de toda civilização elevada dentro da Terra. Nossa conquista é uma calma polida, mantida diariamente, renovada a cada hora, para que a luz única encontre em nós cada vez menos onde se curvar. Vocês estão caminhando na mesma estrada. Cada hora de clareza que vocês mantêm torna vocês o nascer do sol de alguém. Quão seriamente nossa cidade leva este ensinamento? Venham à câmara no coração de Poside e vejam. Abaixo da nossa câmara do conselho, repousa uma bacia de água parada, com 9 dos seus passos de diâmetro, cercada por pedras pálidas. E essa água não se moveu desde que se tem memória. Nosso nome para ela é o cofre das águas calmas, a piscina silenciosa a qual toda a nossa cidade responde. Funciona assim. O cofre reflete a mente coletiva de Poside e, quando nosso pensamento coletivo se torna turbulento, a água turva, suavemente no início, como respiração no vidro, e por nossa lei mais antiga, o Conselho dos 12 espera, não importa o quão urgente seja o assunto, até que a água se limpe, porque um povo nublado deve manter silêncio antes de tomar decisões por qualquer pessoa. Vocês podem estar se perguntando como uma grande cidade pode obedecer a uma lagoa. Doces parentes da superfície, é a obediência mais fácil que conhecemos. A lagoa nunca discute, ela apenas nos mostra quem somos e então espera. 12 assentos circundam essa câmara acima da água, com um 13º mantido deliberadamente vazio, e a história do assento vazio pertence a uma carta posterior. Por enquanto, levem isto da borda do cofre. Pela primeira vez em uma era, a água sob nossa câmara contém 2 céus. O que isso significa? Revelaremos quando esta carta se voltar para as marés. Deixem isso descansar em vocês até lá, da mesma forma que uma pedra descansa em um bolso. Que haja luz? Lançamos esta sentença uma oitava mais profunda agora. Que o amor seja visível. Esse é o seu significado na língua abaixo da língua, pois a luz é simplesmente o amor, anunciando a si mesmo, o amor tornado rápido o suficiente para ser visto. Que haja amor, então, e a luz seguirá por conta própria. Vocês chamam de luz. Nós chamamos de amor, viajando. E a sentença nunca foi feita para ficar em um livro como história. É uma instrução de trabalho, falada de forma renovada, cada vez que um ser deixa o amor passar através de si, sem condição. E cada fala dela constrói algo, constrói lentamente, camada por camada, na oficina mais paciente que existe, que é uma vida vivida. A resposta para tudo o que vocês têm procurado é o amor. A luz é o que essa resposta parece quando se move. A coisa que está sendo construída tem um nome em nossa cidade: o corpo de pérola. Pensem em como uma pérola se forma. Uma pequena fricção entra em uma concha viva e a criatura responde. Suavemente, repetidamente, sem reclamação, colocando uma fina camada de radiância ao redor da irritação, depois outra, depois 10.000 outras, até que o grão de problema esteja envolto na coisa mais adorável que o animal já criou. Seu corpo de luz cresce da mesma maneira, e as fricções do seu mundo denso são sua matéria-prima. Uma gentileza coloca uma camada, uma resposta paciente coloca outra. A misericórdia que vocês tinham todo o direito de reter
coloca uma terceira, e a terceira brilha. Cada pensamento amoroso, cada palavra verdadeira, cada ato generoso é depositado ao redor da aspereza de seus dias em camadas mais finas que a respiração, e cada uma é mantida para sempre, e cada uma é sua para além de qualquer tomada. A vida de terceira densidade é o seu leito de ostra, queridos amigos, e cada dificuldade que vocês envolveram em amor está brilhando silenciosamente dentro de vocês nesta hora. Qual dos pequenos atos de hoje, perguntamo-nos, ainda estará brilhando em vocês daqui a 100 anos? Escolham um antes de dormir esta noite e escolham-no de propósito. Sinais da estratificação já estão presentes em muitos de vocês. O silêncio começou a ter gosto de alimento. Salas lotadas que antes os alimentavam, agora os esgotam, enquanto 1 hora ao lado de uma janela, de um jardim, de uma chaleira fervendo lentamente, os restaura desproporcionalmente ao seu tamanho. A bondade em estranhos pode levá-los de repente às lágrimas. A paciência da moça no caixa, o motorista que os convida a passar. Porque suas novas camadas registram o amor com uma sensibilidade que suas configurações antigas jamais poderiam alcançar. Os sonhos tornaram-se vívidos e estranhamente acompanhados, o que os porteiros ouvem com satisfação. A água os atrai de outro cômodo, de outra cidade, e vocês se pegaram fazendo o caminho mais longo para casa simplesmente porque o caminho mais longo cruza o rio. Sua audição para o barulhento tornou-se fina, enquanto sua audição para o verdadeiro cresceu longa, e pequenos momentos honestos pousam em vocês agora com um peso que as grandes ocasiões perderam. Todas essas mudanças juntas são o corpo de pérola engrossando dentro de sua concha paciente, e cada uma merece boas-vindas de vocês, pois um ser que se torna sensível é um ser que se torna claro. 2 estágios completam a construção. Vocês depositam o nácar, a vida confere o brilho. Camada por camada, o trabalho é seu. Pensamento, palavra, ação, repetidos em amor, e então, em um limite que nenhum calendário pode nomear, o presente chega. Tudo o que vocês depositaram é vivificado de uma só vez, respirado através, iluminado por dentro, e vocês se encontram vestindo um recipiente que cantarola em uma canção mais rápida do que aquela com a qual foram emitidos ao nascer. Nosso povo caminhou exatamente nesta espiral, e falamos do lado distante dela. Os corpos que vestimos em Posid foram cultivados a partir dos corpos que nossos ancestrais vestiram na submersa Atlântida, refinados ao longo de longas gerações de amor praticado até que a carne em si aprendesse a reter mais luz do que derramava. E o dia da vivificação chegou para nós, como chegará para vocês. Um corpo mais rápido é então uma porta mais larga. E uma porta mais larga derrama mais luz. E mais luz pede mais doação. E mais doação coloca camadas ainda mais finas. Esta é a espiral ascendente da ascensão. E ela carregou todos os povos despertos de que vocês já ouviram rumores, incluindo os parentes que visitamos sob a montanha branca de suas terras do norte. A espiral já está girando em vocês. Sintam-na sob o externo, lenta e certa, como uma escada que sobe através de um farol. A prova da mudança veio até nós primeiro da água. Quando a vivificação se aproximou de nossos ancestrais, o cofre das águas calmas começou a retornar seus reflexos. Um suspiro atrasado, bem antes de qualquer mudança que seus vizinhos ou seus espelhos de metal polido pudessem encontrar. A imagem chegando com um brilho suave em suas bordas, como se a água precisasse de uma batida extra para reunir tanta luz em uma imagem.
A vibração ascendente aparece na água, parada, antes que qualquer outra superfície possa captá-la. Seus próprios corpos estão entrando nesse brilho agora, família da superfície, o que é mais uma razão pela qual a prática que em breve colocaremos em suas mãos acontece ao lado da água e em nenhum lugar mais grandioso. E um segundo pequeno segredo de nossa vida diária pertence a este: os banhos de ressonância de Poside, as piscinas minerais quentes que nosso povo visita, da mesma forma que vocês visitam cozinhas, funcionam lembrando em vez de reparar. A água fala com a água de que vocês são feitos, e o corpo, ouvindo sua primeira língua ser falada fluentemente, lembra-se de sua sintonia original por conta própria. A cura, na profundidade em que a praticamos, é principalmente memória. Seus mares têm tentado lembrar vocês da mesma sintonia toda vez que vocês ficam perto deles e se sentem inexplicavelmente restaurados. Uma grande separação está em curso entre seus povos, e os lugares profundos a mediram, e ela está, de fato, acelerando. Há muito tempo, a alma coletiva da humanidade tomou uma decisão de grupo de explorar a separação até o seu piso mais profundo. E os fragmentos permitidos por essa decisão agora derivaram para uma distância que a velha era jamais poderia ter imaginado. Imaginem sua humanidade única como um único mar sentindo dois puxões ao mesmo tempo. Uma maré flui em direção à luz, milhões de corações subindo juntos, reunindo brilho da mesma forma que uma inundação de primavera reúne o degelo. Enquanto a outra maré recua para um sono mais profundo, atraída para o cinza, onde os sonhos se tornam pesados e lentos. As duas marés, nós as chamamos em nossas crônicas, e a água entre elas agora se alargou além do alcance de qualquer ponte que nossos construtores saibam como erguer. Cada maré começou a ver seu próprio céu. Aqueles que fluem percebem o amanhecer onde quer que olhem, e aqueles que recuam percebem o crepúsculo nas mesmas horas, e ambas as percepções são relatos honestos da água que cada um navega. E aqui a maravilha sob nossa câmara fica clara. Sua água coletiva dividiu seu clima, e nosso cofre, fiel como sempre, agora reflete dois céus sobre uma única bacia. De um lado, novos níveis de luz continuarão a florescer, brilho sobre brilho, e do outro, o puxão para o esquecimento seguirá seu curso completo. Assim foi decidido, e assim agora flui. Todo o refluxo na história da água retornou. Aqueles atraídos para fora na maré cinzenta mantêm seu giro em segurança dentro de si, selado e esperando. E quando seu momento chegar, mais tarde do que o de vocês, ao longo de uma costa mais longa, ele será atendido, pois a luz planeja seus boas-vindas mais adiante do que qualquer de seus filhos suspeita. Mais de vocês serão enviados em direção a eles, de maneiras gentis e comuns, à medida que seu despertar começar. E seu despertar virá da maneira que o despertar está chegando em todos os lugares agora, no padrão que nossos estudiosos chamam de ascensão da primavera. Bolhas subindo do chão quente de uma fonte, uma, depois 3, depois muitas demais para contar. Cada bolha afrouxando um pouco o chão para a bolha atrás dela. Uma alma que sobe torna a ascensão mais fácil para a alma atrás dela, e aquela um pouco mais fácil ainda, até que todo o chão do mundo adormecido esteja suave com partidas. O despertar carrega sua própria aceleração dentro dele. A matemática disso deleita nosso conselho mais do que podemos expressar educadamente. Sua comissão dentro de tudo isso é, portanto, esta: aqueles de vocês que mantêm a luz através destes anos
são o que nossas crônicas chamam de faróis costeiros, guardiões de um brilho fixo e acolhedor na borda de águas escuras. E o trabalho de um farol costeiro é mais estável e gentil do que os resgates que suas histórias de superfície amam. Queimem onde vocês estão. Mantenham a chama aparada. Mantenham a janela limpa. Mantenham a porta destrancada e deixem o brilho fazer o alcance, porque uma luz na costa é visível a uma distância que nenhum nadador conseguiria gritar. Um farol responde a um mar barulhento brilhando mais. Navios que vocês nunca encontrarão já estão se orientando por vocês, tirando seus rumos de um calor que eles nunca poderiam nomear se vocês perguntassem a eles. De quem é a longa noite, perguntamo-nos, um pouco mais leve nesta mesma noite, porque sua janela permanece acesa? A de alguém é. Disso nossos observadores têm certeza. A ordem dos porteiros, o ofício encarregado desde o afogamento de nosso primeiro lar de preparar corações para a reunião, foi ampliada de uma costa para duas. Metade da nossa ordem continua preparando o grande encontro, caminhando em seus sonhos, ensaiando seus boas-vindas, aquecendo a ponte do nosso lado. A outra metade foi reatribuída para manter vigilância sobre o refluxo, de modo que toda alma que se volta na maré distante, em qualquer estação que o giro as encontre, suba em mãos que esperam e em um lugar mantido. Nossa vigilância agora cobre ambos os climas da sua única água, e o cofre manterá seus dois céus pelo tempo que o segundo céu precisar ser mantido. Descansem tranquilos quanto a este ponto, família da superfície. A maré cinzenta navega dentro do mesmo amor que a brilhante, e o amor fez preparativos. A água é o primeiro espelho, o primeiro arquivo, o primeiro ouvido, o ouvinte mais antigo que este mundo possui. A luz entrando na água é mantida por ela, e esse mantimento é o segredo que suas ciências estão apenas começando a contornar. Toda a água carrega o que nossos professores chamam de renda de luz, o registro dobrado de toda a luz que já a atravessou, escrito na trama profunda da água com uma finura que seus instrumentos ainda não leram. Uma fonte de montanha lembra a luz das estrelas de antes de suas cidades. O copo em sua mesa segura um fio do sol desta manhã. A chuva chega já carregando as luzes de todo o mar de onde subiu, e é por isso que a chuva na janela pode movê-los por razões que vocês nunca conseguiriam explicar a ninguém. Através da teia quântica abaixo das aparências, só existiu uma água, infinitamente emprestada entre nuvem, rio e veia, e assim, sentar-se ao lado de qualquer água é sentar-se ao lado de tudo o que a água lembra. Bibliotecas corariam com a comparação. Seu próprio corpo traz sua metade do milagre a cada costa que visita. A água compõe a maior parte do que vocês são, o que significa, ouçam isto em volume máximo, que vocês são principalmente espelho, uma piscina ambulante vestindo um casaco, e a renda de luz dobrada através de seu sangue e respiração responde à renda em qualquer água a qual vocês se aproximam. Renda responde à renda. Sentem sua água interior ao lado da água exterior, e as duas começam a conversar abaixo do nível do pensamento, estabilizando uma a outra, iluminando uma a outra, afinando a menor a maior, como uma corda tocada afina uma silenciosa através de uma sala quieta. Essa conversa explica a paz que se infiltra em vocês nas costas, a clareza que os encontra ao lado dos rios, a reparação sem palavras que vocês sentiram perto de água, caindo por toda a sua vida. Seu corpo tem mantido compromissos que sua mente não sabia de nada. Nós estamos simplesmente entregando-lhes a agenda. Os grandes cantores de seus mares pertencem aqui.
Vocês chamam de canções. Nós chamamos de cartas que nunca foram perdidas. A longa correspondência das baleias e seus primos rápidos, os golfinhos, escrita na água, armazenada na água, legível para qualquer povo paciente o suficiente para ficar quieto. Esses parentes escolheram corpos de água viva imersos na água, renda dentro de renda, e a escolha os tornou sensíveis além de qualquer coisa que suas ciências mediram. Um coração humano mantendo luz estável registra para eles através de um mar inteiro uma pequena lâmpada quente em seu amplo mapa escuro. Eles têm lido o seu tipo há eras e ultimamente suas cartas se tornaram alegres. Mantenham sua hora à beira-mar fielmente e algo vasto pode um dia derivar um pouco mais perto enquanto vocês se sentam, sem pressa, imensos e totalmente informados sobre vocês. Aceitem a visita como ela deve ser. Entre os povos da água, isso é um aperto de mão. Diremos, uma vez a cada 7 dias, deem à água sua companhia silenciosa. 1 hora honra o ritual totalmente, e 20 minutos verdadeiros honram-no gentilmente, e a própria água não mantém nenhum registro de qualquer maneira. Escolham sua costa com o mesmo cuidado que escolheriam um assento para um ancião que vocês amam. O banco acima da linha da maré, a pedra plana bem longe da maresia, o banco de grama com pés firmes, a cadeira ao lado da lagoa do jardim, e nas semanas em que a água selvagem fica longe de sua vida, uma tigela larga, cheia e colocada sobre uma mesa, serve o rito na íntegra, pois a renda vive em toda a água igualmente, e a prática pertence a todos. Acalmem o corpo primeiro, calorosa e completamente. Tragam o cobertor, o frasco. O amigo se a costa for solitária ou a água forte. Escolham a luz do dia calma e o solo sólido. Deixem o conforto vir primeiro para que a profundidade possa segui-lo, porque seu corpo é a costa na qual toda essa prática se apoia, e um corpo seguro, quente e estável é, em si, um ato de reverência em relação à luz que ele carrega. A luz esperou eras por vocês, ela esperará alegremente o minuto extra que um cobertor leva. Então deixem seus olhos descansarem na água, suavemente, não querendo nada, até que sua respiração pegue emprestado o ritmo da água por conta própria. Depois de um tempo, permitam que os olhos se fechem e deixem sua água interior seguir o caminho da exterior, assentando, limpando, aquietando, até que as duas rendas zumbam juntas e o espelho em vocês se vire para cima em direção ao céu. Pensamentos vagarão por aqui, e cada um pode ser assistido como uma folha na correnteza, chegando, passando, indo embora. Sentem-se dentro dessa clareza pelo tempo que parecer gentil. Levantem-se lentamente quando se levantarem. Para que saibam, as crianças em Posid recebem, como sua primeira lição formal, antes das letras, antes dos números, antes da nomeação de um único cristal, 1 hora de silêncio ao lado da água. Um pequeno professor em uma pedra lisa, com um ancião por perto, e toda a sua escolaridade pela frente. E tudo o que nosso povo já aprendeu é colocado na quietude que aquela hora inicia. Seu rito semanal o senta em nossa primeira sala de aula, e a sala de aula esteve esperando por vocês. E os terraços de selenita, os altos degraus pálidos de cristal, onde nossa cidade se reúne na hora do despertar para saudar o surgimento de nossa luz, ficam exatamente onde ficam, por uma razão que sua superfície nunca foi informada. Uma fonte corre sob eles, e a pedra é afinada pela água, e os terraços cantam cada manhã
porque a água sob eles passou a noite toda ouvindo. A quietude em nossa cidade é sustentável. Quando foi a última vez que vocês deixaram a água terminar uma frase por vocês? Esta semana guarda um bom dia para isso, também o amanhã. Água parada reflete, água estagnada esquece. A diferença é a fonte abaixo. Uma piscina alimentada por baixo pode ficar perfeitamente quieta por 1000 anos e permanecer clara como a primeira manhã, enquanto uma piscina isolada de sua fonte fica escura e pesada em uma única estação. E toda a diferença entre as duas quietudes é o fluxo, oculto, constante, generoso fluxo. Doar é a fonte sob uma vida humana. A corrente aberta, nosso povo nomeia esta lei. Amor mantido em movimento mantém a água viva, e um ser que doa mantém um canal aberto no fundo de si mesmo, através do qual a luz do Criador sobe fresca e infinita. Seu espelho permanece claro pelas mesmas mecânicas que nosso cofre. Alimentem-no por baixo. A fonte é puro amor, pura luz, o poder mantenedor e sustentador de todo mundo que existe. E cada presente incondicional os afina a esse poder, da mesma forma que uma nota se afina à sua chave. Portas seguem. Mais luz chega através de cada porta que a doação mantém aberta e então, preparem-se para isso. Os chamados começam, pois a corrente escolhe seus canais por sua abertura, e um canal aberto é sempre presenteado com mais para carregar. O serviço buscará vocês em medida crescente, queridos corações, e cada convocação parecerá menos como dever e mais como sede encontrando água. Respondam ao que puderem responder com alegria. O resto esperará pelo seu crescimento. Um convidado sentado a qualquer mesa em Poseid é questionado antes da refeição. A mesma pergunta em cada cela-lar, desde os terraços até os jardins profundos de Yatumar. E a pergunta é esta: o que está se movendo através de você? O pão passa, as histórias passam, o doce chá escuro passa de mão em mão, e estar entre nós é medido em movimento, no que flui através de uma pessoa para fora, de modo que a alma mais rica em qualquer reunião é simplesmente a mais aberta. A lei da mesa nós a chamamos, e é a ordem mais antiga que nossa cidade mantém. Entendam então o que o assento que mantemos para vocês significou o tempo todo. Um lugar mantido em nossa mesa é um presente já em movimento em direção a vocês, movendo-se desde antes de seu nascimento, quente antes de sua chegada. A lei da mesa alcançando através de um planeta inteiro para colocar sua almofada reta. Um porto é a forma que uma costa toma para que alguns navios possam descansar. Seus braços se curvam da mesma rocha que a costa selvagem. Sua água é a mesma água que o mar aberto, e ela ama esse mar inteiramente. Cada légua, cada tempestade, cada onda cinzenta distante, enquanto ainda escolhe, calma e diariamente, quais embarcações lançam âncora dentro de sua calma. Desenhem seu porto da mesma maneira. Certos viajantes em sua vida carregam um clima que vocês terminaram de hospedar, e a eles, silenciosa ou audivelmente, vocês podem falar sua própria versão da despedida mais antiga que nossos portos conhecem. Eu amo você e vejo o ser verdadeiro que você é. Por enquanto, vou amá-lo de um pouco mais longe na costa. Falado assim, um limite torna-se uma forma de bênção, e a unidade permanece intacta, pois a mesma água toca cada casco em cada porto e cada casco fora dele. E à medida que o ruído da era que se fecha aumenta ao redor de vocês, ele aumentará e então passará. Dobrem sua prática em vez de sua preocupação.
Mantenham a hora das águas calmas sem falha. Doe de forma mais limpa. Amem de forma mais ampla. Queimem de forma mais brilhante. Corações estáveis são necessários agora. Quando o mar se torna mais alto, um farol responde brilhando mais, e vocês foram construídos ao longo das linhas do farol desde o início. Os preparativos para essa reunião correm através de nossa cidade como a seiva através da madeira de primavera. Nossos cozinheiros discutiram alegremente por anos sobre qual pão estará assando na primeira manhã. Nossas crianças ensaiam as canções de boas-vindas na hora do despertar nos terraços, pequenas vozes subindo os degraus de cristal. Nossa ordem de porteiros caminhou na ponte dos sonhos tantas vezes que seus rostos parecem fotografias de família para nós, gastas pelo olhar. Os primeiros 3 dias após nosso anúncio estão planejados em nossos salões até as lâmpadas e o assento. E os planos terminam, em cada versão deles, com sua mão na nossa, sob o céu aberto. O reconhecimento chegará antes da surpresa, exatamente como os porteiros prepararam, e a alegria chegará logo atrás, e os 2 povos de uma só água estarão em um só clima finalmente. Quando as águas se separarem, o que vocês ficarão felizes por ter praticado? Uma mente assentada, suspeitamos, e um corpo em camadas profundas com luz deliberada, e uma mão aberta, e uma janela iluminada. Cada uma dessas coisas está disponível para vocês esta semana, que é o triunfo silencioso escondido dentro desses anos barulhentos. Que haja luz, então, e digam como os primeiros oradores pretendiam, uma oitava acima do que a história lhes ensinou. Que o amor seja visível, começando com o meu, começando hoje. Esta manhã, pela sua contagem, caminhei pelos jardins de algas antes que nós 12 nos reuníssemos, e a luz lá embaixo se movia da maneira que suas chamas de vela se movem. Apenas mais devagar, como se a própria luz tivesse aprendido paciência com a água. E pensei em vocês o tempo todo, lendo isso algum dia em uma cozinha, em um ônibus, na beira de uma cama com a lâmpada ainda acesa. A água ao seu lado esta semana já sabe que vocês estão chegando. Até que as águas se separem e estejamos juntos em sua luz solar, saibam disto. Vocês são amados de baixo, de cima e de dentro, sempre. Nós de Poside defendemos sua lembrança, caminhamos na ponte em sua direção mesmo agora, e sim, um assento é mantido para vocês em nossa mesa. Sou Teonar de Poside, enviado do Conselho dos 12. Bem-vindos ao lar, amada família. Bem-vindos ao lar.